Esse é um momento muito especial, principalmente no dia do Senhor, dia que nós somos chamados a cultuar o nosso Deus. Vamos todos nós agora prestar culto ao nosso Deus. Vamos estar com a nossa mente, nossos corações atentos à voz daquele que nos chama, aquele que nos chama a cultuá-lo, a bendizer o nome dele, a desfrutar da presença, doce e santa presença dele. Irmãos queridos, glória a Deus por nos permitir mais uma vez nos reunirmos, mesmo que de forma remota, cada um no seu lar, com a sua família, mas todos nós desfrutando da presença, da gloriosa, santa e doce presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Deus amado, nós
Somos gratos ao Senhor, ó Deus, que nos permite tão grande privilégio. Privilégio de reunidos em família, família do Senhor. Ó Deus, entoar cânticos, dirigir ao Senhor a oração, prestar o culto, ó Pai, que o Senhor nos chama a prestar ao Senhor. E assim, diante dessa realidade que nos alegra o coração, nós rogamos, Pai, que o Espírito Santo venha nos capacitar, nos dar a sensibilidade para ouvir e entender a voz do Senhor através da palavra, ó Deus, e nos dá a disposição, ó Deus, de cumprir em obediência a palavra do Senhor. Deus, de forma especial, nos visita nas nossas necessidades, nossas carências, e que seja este momento, um momento de edificação para as nossas vidas e um momento de exaltação do nome santo do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 118, nos versículos de número 1 ao número 9 e o versículo de número 24. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos louvar ao Senhor? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Irmãos, como é bom estar na presença do Deus Santo. E diante dele nós percebemos o quanto somos pecadores, mas ao mesmo tempo nos sentimos acolhidos por um Deus perdoador. Diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de oração, queridos. Tempo em que nós vemos a nossa terra, a nossa pátria, vemos todo mundo assolado por uma pandemia, por ameaças tão grandes. Nós, o povo de Deus, temos um Deus a quem recorrer. E a palavra nos chama neste momento a nós clamarmos, apresentando as nossas vidas, apresentando a nossa nação, apresentando toda a população da terra, para que Deus, misericordiosamente, cumprindo a palavra dele, conforme a vontade dele, ele venha derramar sobre nós da bênção do perdão e restauração, em nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, contempla a oração do teu povo, a oração que se faz, Pai, neste momento. Contempla, Pai, o nosso sofrimento. Pai, que no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor venha nos socorrer, venha ao encontro, Pai, do teu povo que se chama pelo nome do Senhor. E assim nós pedimos, Pai, humildemente no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus, vamos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Nós temos participação dos nossos amigos e irmãos queridos que se dispuseram a nos conduzir neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou
sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe um alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Queridos, vamos agora ouvir a palavra de Deus no sermão.
Nós temos alguns motivos de agradecimento, gratidão a tudo que Deus tem feito. Nevinha está nos auxiliando e abençoando as crianças. E o DIPS, Departamento Infantil da Primeira Igreja, está disponibilizando os vídeos para nós, as aulas. E a Nevinha tem disponibilizado para as crianças às 18 horas. Então quero agradecer a Nevinha e agradecer também aos pais que estão acompanhando as crianças na edificação desses pequeninos que hão de servir a Deus desde agora, pequenos, até quando chegarem à idade adulta. Essa é a nossa oração, que Deus os proteja, Deus os guarde e Deus encha o coração dos irmãos de alegria e de desejo de servir a Ele. Outra realidade que alegra nossos corações é a Nath e o Caio estão disponibilizando no Instagram, no grupo dos jovens e adolescentes, as aulas que está sendo dada a eles, e nós então convidamos os adolescentes e jovens da igreja a aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede. Eu quero agradecer a Nath e a todos os jovens e adolescentes que estão acompanhando e contribuindo com a realização dessas aulas. Hoje nós temos, os irmãos observaram, a participação do Hugo e a companhia, né? A família Cerqueira, numa parte do louvor. Fabiana também nos auxiliou, prestando culto a Deus com um cântico, e o Caio e Nath num outro louvor. Nós sempre vamos recorrer ao talento que Deus concede a cada um dos irmãos, é melhor do que eu cantar. Então é bom que os irmãos nos conduzam no louvor, e eu fico muito agradecido aos irmãos que, com todas as dificuldades que têm posto a vida, consagrado a vida no altar do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada irmão. Nós temos os projetos durante a semana, essa é a semana de oração. Eu gostaria que os irmãos ficassem muito atentos, principalmente no grupo do WhatsApp. Logo após o culto eu vou passar algumas orientações. Nós cultuaremos, nós estaremos orando, consagrando nossas vidas no altar do Senhor durante essa semana, que é a semana de oração. Diferente dos outros meses, nós não teremos, nessa semana de oração, ao final dela, não teremos como fazer a celebração da ceia. Deixaremos para um momento oportuno, quando nós pudermos nos reunir fisicamente. Mas que Deus esteja abençoando aos amados. Vamos então ao sermão. E o sermão o texto básico está em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. Vou fazer a leitura, pedir aos irmãos que me acompanhem. Diz assim, Mateus 24, o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que ninguém não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu gostaria de chamar a atenção aos versículos de número 12 e versículo 13, onde nós lemos, e vou reler. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos conduza ao entendimento perfeito, entendimento da palavra, e que Ele fale ao coração de cada um dos irmãos, é a nossa oração. Mas
Uma vez nós nos deparamos com a palavra de Deus e aqui de forma específica nós temos o quinto dos 5 grandes sermões, ou seja, o último sermão que Mateus registra, sermão pregado por Jesus, o Senhor dos Senhores. Nele, Jesus fala tanto de acontecimentos, ele traz para nós e para o povo daquela época, tanto acontecimentos que estariam por acontecer de forma muito imediata, logo naqueles dias, próximos anos, como ele também se refere a acontecimentos mais longínquos, mais distantes, mais remotos, se referindo especificamente à vinda, à segunda vinda dele e à consumação do século. Essa é a pergunta dos discípulos, quando nós podemos observar que eles, em particular, perguntam a Jesus quais seriam os sinais da consumação do século, quais seriam os sinais da consumação da vinda dele. E nós, então, acompanhamos os acontecimentos mais próximos a eles, Jesus se referia, eram basicamente, especificamente, a destruição do templo, quando no ano 70 aconteceu esse episódio e o templo foi destruído, Jerusalém foi assolada. Os mais remotos, como eu falei, apontam para a vinda de Cristo, os acontecimentos que estariam trazendo sinais da vinda de Jesus. Nós, então, ao longo da história, a Igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, tem observado esses acontecimentos mais duros, guerras, rumores de guerras, e nós, nos tempos que vivemos, nos dias que vivemos, talvez a nossa geração esteja enfrentando uma luta muito grande, uma tribulação grande. Só o fato de nós não termos a oportunidade de nos reunirmos fisicamente, de viver a comunhão, já tem sido para nós uma tribulação. A palavra de Deus vem nos trazer algumas orientações e nós precisamos estar sempre fiéis. Porque Jesus também, ele não fala diretamente quando seria a vinda dele. Até mesmo quando nós olhamos, por exemplo, Atos 1, ali quando Jesus se despede dos discípulos, ele deixa claro que não compete a nós o conhecer as épocas e tempos que Deus reservou para a exclusiva autoridade e conhecimento dele. Então nós temos que estar atentos à volta de Jesus e clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, para que nós possamos estar eternamente com ele. Mas enquanto aqui estivermos, temos que perseverar. A palavra-chave desse texto e que eu quero trazer como lição para os irmãos é perseverança em meio à tribulação. Nós temos sim vivido momentos de tribulação, momentos de luta, mas que nós perseveremos na presença de Deus, porque nosso Deus é fiel, nosso Deus está no controle de todas as coisas e Ele há de nos conceder a vitória. Então a palavra para hoje é perseverar em meio às tribulações. Sei que os irmãos estão sofrendo, eu também estou, todos nós estamos enfrentando momentos de luta, mas vamos perseverar. E algumas lições que o texto nos traz, momentos que a Igreja do Senhor há de passar. Primeiro, é que muitos falsos profetas, eles se levantariam. E o texto fala, olha, vede, Jesus diz, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Um pouquinho adiante, esse é o versículo 4, e um pouquinho adiante, fala também sobre os falsos profetas que hão de se levantar. E nós precisamos, então, estar atentos para que ninguém nos engane. O ministério do engano é o ministério do pecado, mas o ministério da verdade, ele tira de nós toda a venda, todo o engano, e nós podemos, então, perseverar. Muitos, talvez, apareçam como Messias, como Salvadores, mas o nosso Salvador é Cristo Jesus. Então nós não podemos nos permitir enganar, porque o próprio Jesus fala, vede que ninguém vos engane. Então a primeira realidade de verdade que esse texto nos fala, nós temos que depositar a nossa esperança exclusivamente no Senhor, exclusivamente no nosso Deus. Não podemos nos deixar levar por promessas vãs, não podemos nos deixar levar por enganos que esse mundo oferece. Nossa esperança está em Deus. Em nome de Jesus, que nós consagremos a nossa esperança em Deus. O texto continua nos mostrando que nós precisamos perseverar em meio às dificuldades que aparecem. O versículo de número 6 fala, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, contanto ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores.
Então nós temos que perseverar, mesmo quando assolações, quando dificuldades aparecerem. Nós precisamos ter em nossos corações que o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos preserva. Então, não nos assustemos. Primeiro, não nos deixemos enganar. Depois, não nos deixemos ficar assustados, amedrontados e no terror. Não podemos nos deixar abalar. Nós temos que ter a nossa esperança firmada em Cristo, no nosso Deus. Guerras, rumores de guerras, terremotos estão acontecendo, vão acontecer. Hoje nós enfrentamos uma pandemia. Nós enfrentamos um inimigo invisível que assola e tira a paz de tanta gente. Mas nós não podemos nos assustar, porque a nossa esperança está naquele que tudo pode, aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. A vitória chegará, irmãos. A vitória está perto. Nós devemos, então, perseverar. Primeiro, não nos deixando enganar. Segundo, não nos permitindo assustar, ficar amedrontados, mas estarmos firmes naquele que tudo pode. Irmãos, quando a palavra fala que ainda não é o fim, o texto continua dizendo que nós devemos perseverar, aí sim, quando as perseguições se levantarem contra nós. O povo de Deus é voz profética nesse mundo, é sal e luz. Nós precisamos então perseverar, queridos. Podemos sim ser perseguidos pelo nome de Jesus. Podemos sim. E a palavra de Deus, no próprio livro de Mateus, no sermão que Jesus inicia, o sermão chamado Sermão do Monte, quando nós observamos o capítulo 5, as bem-aventuranças, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mesmo que venham perseguições, mesmo que venham dificuldades, mesmo que nós sejamos perseguidos, mas perseguidos por causa do nome do Senhor, nós devemos nos alegrar. Perseverar primeiro diante dos falsos, dos profetas que tentam enganar. Não nos deixemos enganar. Perseverar diante das assolações, diante do terror. Nós não devemos nos assustar e perseverar em meio às perseguições, em meio às dificuldades que hão de se levantar, aqueles que hão de se levantar para perseguir o povo de Deus, pois perseguiram o próprio Senhor Jesus, onde perseguia nós também. Mas nós devemos então perseverar. Agora é interessante que a palavra ela vai fechando aqui e trazendo para nós uma lição. É necessário perseverar, queridos. Não deixe o amor se esfriar de ti. O texto vem nos dizer que por se multiplicar a iniquidade, e como tem se multiplicado a iniquidade nos nossos dias, e por causa da iniquidade, o amor pode se esfriar, mas de quase todos. De você, não, irmão. Porque o amor que foi plantado no teu coração, ele foi regado pelo sangue do Cordeiro. Ele nos amou primeiro. Então é necessário que nós amemos também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas não do servo e da serva de Deus. Vivemos um tempo de guerras midiáticas, de terrores, de polarização, mas é tempo de nós nos firmarmos no amor, na paz e, através das nossas vidas, que o bom perfume de Cristo seja exalado, que saia dos teus lábios só palavras que edificam, que você não seja levado pelas maldades, pelas mazelas desse mundo, mas que em você haja de fato o amor do Senhor. O amor é a marca do povo de Deus. Quando nós nos amarmos uns aos outros, nós seremos pelo mundo reconhecidos como discípulos de Jesus. O amor é a marca da igreja, porque a igreja foi feita, formada, sedimentada no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros. Mas nós vivemos tempos onde a iniquidade se multiplica, e por se multiplicar a iniquidade, já advertiu Jesus, o amor se esfriará, mas de você não, querido. Que o amor de Jesus, ele inunde o teu coração ao ponto de transbordar, e esse amor ser exalado e ser demonstrado, vivido na vida de cada um de nós. Persevera, querido. Não, de forma alguma, se deixe levar pelo engano. Persevera. Muitos virão no nome de Jesus. Eu sou o Cristo. Não. O nosso Cristo há de vir. E a vinda dele será inconfundível. Todo olho verá.
e nós havemos de glorificar e clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós também não podemos nos assustar com o terror noturno e muito menos com a praga que se propaga nos nossos dias. Devemos ter firmeza, não nos assustemos. Nós também não podemos esmorecer em meio à perseguição se ela vier. E como a palavra nos diz, ela pode vir sim. Mas nós devemos nos alegrar se formos perseguidos por causa do nome de Jesus. E não podemos ceder à iniquidade. Esse mundo jaz no maligno, mas eu e você precisamos perseverar no amor. Por que tudo isso, querido? É porque perseverando no amor, nós vamos testemunhar o Evangelho de Cristo. O texto encerra nos falando justamente sobre isso. Não é o fim ainda, no início, é somente o princípio das dores, mas no finalzinho, no versículo 14, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí sim, virá o fim. Irmãos, você é o Evangelho vivo de Cristo. A tua perseverança, a tua firmeza em pregar o Evangelho, viver o Evangelho, em não ceder aos falsos profetas, em não esmorecer diante das lutas, em não desistir diante das perseguições e, principalmente, em não se deixar esmorecer, entristecer e deixar o amor esfriar no teu coração. Jesus é contigo, o nosso Deus é conosco. Persevera em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, graças nós rendemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos amou. E nos amou ao ponto de enviar o teu Filho amado, Cristo Jesus. Deus, para pagar o preço do nosso pecado. E pagando esse preço, Ele nos fez uma família. Ele enviou o Espírito Santo que em nós habita. E esse Espírito nos dá a plena convicção de que o Senhor é conosco. Deus Emanuel. Deus nos socorra nesse momento de luta. Não nos permita, Pai, ser enganados, ser amedrontados, ó Deus, ceder às perseguições e nem à iniquidade desse mundo. Queremos ser o Evangelho vivo do Teu Filho amado. Queremos perseverar no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.